Excelentíssimos antigos presidentes da Associação Académica da Universidade de Lisboa, excelentíssimo presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, excelentíssimos representantes dos partidos e juventudes partidárias, excelentíssimos representantes do Conselho Nacional de Juventude, excelentíssimo vice-presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, excelentíssimos representantes das associações académicas e de estudantes, excelentíssimos representantes das federações de estudantes e demais entidades aqui presentes, caros estudantes. Este é o último momento em que vos falo como dirigente da Associação Académica da Universidade de Lisboa. E talvez seja este o primeiro em que, enquanto divagava sobre o que dizer, me faltaram as palavras. Não porque não saiba quais as palavras indicadas, mas porque pela primeira vez ponderei o que seria ou não passar a linha. E ainda talvez o tenha feito. No entanto, acho que, e modéstia à parte, se há pessoa aqui que o pode fazer, sou eu. Há um ano atrás, fiz aqui um discurso que transmitia tudo aquilo em que acreditava e acredito que um dirigente deve ser, focado nos valores sobre os quais se deve pautar. Sempre achei que as tomadas de posse eram momentos em que os discursos deveriam focar no futuro e transmitir uma mensagem de esperança aos dirigentes e instituições para as quais foram feitas. Mas hoje, dia em que me despeço formalmente desta casa e, coincidentemente, o dia em que envergo pela última vez este traje, vou ter que trair esta minha convicção. Começo então por vos falar do tema que invariavelmente será mais importante para todos os que me ouvem: o movimento associativo em Lisboa e as suas guerrilhas associadas. Felizmente, durante os últimos quase 7 anos, tive a oportunidade, que muito poucos têm, de ouvir e presenciar várias versões dos mesmos acontecimentos. E, consequentemente, tirei algumas conclusões, que aqui vos transmito, tanto àqueles que hoje tomam posse, mas também a outros, que no escuro da noite vão ouvir esta gravação na esperança de a esmiuçar e retirar uma série de interpretações imaginativas sobre os discursos que aqui se vão ter. Em 2019, embarquei na aventura que seria esta associação, com a certeza inabalável de que esta seria uma casa de formação de pessoas e dirigentes humildes, sensíveis e que nunca esperariam a obrigada de absolutamente ninguém. Dirigentes em missão, com um único propósito: ser para os outros. Trabalhámos sempre em prol dos estudantes, sem dar a mais pequena importância a personagens que cotidianamente assombram e perseguem os vários dirigentes que por aqui passam, com ameaças, mentiras e até represálias políticas. Pergunto então, em especial a esses, aos que me ouvem de noite, o quão centrados em vós próprios e absortos na vossa própria ideia do correto ou incorreto, do que deve ou não deve ser o movimento associativo, têm vós de ser para conseguirem, dia após dia, ignorar o objetivo primordial do associativismo e continuarem a alimentar uma guerra que só existe nas memórias do passado. Pergunto, o quão alheios à realidade têm vós de ser para que, em vez de utilizarem o vosso tempo e foco a defender os estudantes, estarem constantemente a atacar, numa tentativa falhada de espezinhar os vossos pares, numa constante batalha de egos, com argumentos e histórias que nada mais nada menos são completamente irrelevantes para 99,9% dos estudantes que compõem esta universidade. Digo, quem está para ser assim não cá está a fazer nada, senão a servir os seus próprios interesses, presentes e futuros. Hoje, faço-vos a todos um pedido: não alimentem este ciclo, metam a mão na vossa consciência. No momento em que decidirem parar de tentar purificar o movimento associativo, a vosso bom grado, perceberão que em conjunto só podemos ser Lisboa colaborando. E esse vai ser o dia em que 99% dos estudantes vão beneficiar do associativismo estudantil, em vez do vosso habitual 1%. Metam a mão na vossa consciência. Há 15 anos foi fundada a Associação Académica da Universidade de Lisboa e gosto de acreditar que durante os últimos 3 anos servia a associação com o mesmo propósito que tinham os seus fundadores. Durante este tempo, sempre fui uma convicta de que esta casa poderia fazer a diferença na vida dos estudantes que compõem a Universidade de Lisboa. Foi isso que sempre me moveu. Logo, tentei transmiti-lo aos que estavam ao meu lado e aos que vieram a seguir. Por isso vos digo aqui, hoje, a maior deturpação da realidade irá fazer cair esta casa. Mas mais do que eu dei à casa, a casa deu-me a mim. Deslumbrei-me consecutivamente pela oportunidade e reverência que representa a UEL, desde o momento
talvez menos próprio, de uma altura em que 3 miúdos convictos da necessidade democrática colocaram uma urna debaixo das arcadas desta reitoria, aqui mesmo, por lhes ter sido impedida a realização de eleições em diversas faculdades. Vi a associação fortalecer-se e orgulhei-me dia após dia. Passei pela experiência inigualável que foi poder reunir diversas vezes na Assembleia da República, sempre com a ambição de que o amanhã seria um dia melhor para a Universidade. Desde a primeira oportunidade, com o PSD, a partir do conforto dos nossos lares, em virtude da pandemia, passando pela especial oportunidade que foi reunir com o CDS na sala do seu grupo parlamentar, sítio que, com grande probabilidade, nunca mais terei o prazer de entrar. Impossível também será esquecer o nosso subir ao 4º andar, pelas escadas, para reunir com o Bloco, trajados, numa bela manhã de julho, num dia de 37 graus. Relembro, como um dos grandes pontos altos deste último mandato, a aprovação do Núcleo de Estudos Gerais em Assembleia Magna, com o caleidoscópio cheio, por uma causa memorável. Por fim, não consigo contar os dias e dias que passei ao lado de muitos de vós. As discussões, seguidas de um abraço, mas principalmente o festejar de todas as vitórias que alcançámos. Não me alongo mais a relatar os momentos infindáveis que passei nesta casa, pois corro sério risco de que misteriosas gotas de água me comecem a escorrer pela cara. Esta associação deu-me colegas e experiências, deu-me até amigos para a vida, mas principalmente deu-me a mim personalidade. Hoje, a Associação Académica da Universidade de Lisboa é um sonho concretizado. É o fim de uma era e o início de outra. E tudo isto se deve aos dirigentes que por cá passaram e a muitos que hoje aqui estão. Agradeço em especial aos que partilharam este percurso comigo. Ao Érico, por todas as vezes que me disseste, eu avisei, pela tua verticalidade e altos valores, mas em primeiro lugar porque acreditaste em mim. Ao Rubén, por seres ainda a pessoa a quem ligo quando tenho dúvidas se estou a agir bem, mas principalmente por teres tido a coragem que poucos têm. Ao João Pedro, pelas histórias e pela irreverência, às vezes um pouco explosiva, que me transmitiste. Sem vocês os três, o meu percurso associativo e provavelmente o académico teria sido diferente. À Viviana, por teres partilhado comigo a experiência da vice-presidência e porque ainda hoje és uma grande amiga. Ao Daniel Mateus, por conseguires manter a frieza em muitos momentos decisivos, pela paciência que tens para, e perdoem-me a indelicadeza, nos aturares, e por tantas vezes foste a pessoa mais lúcida da sala. Ao Vicente, por teres dedicado a esta associação e a nós, se calhar mais do que merecíamos. Ao Hugo, pela difícil semana que passei em tua casa e sucessivamente me dizias que podia ficar. Ao Ramalho, ou como costumo dizer, ao meu melhor amigo socialista, pelas horas eternas de chamadas, pelos abraços, pela paciência e até por todos os estou cansado. Ao Ferreira Leite e ao Miguel Cardoso, pela vossa incrível capacidade de pensar as coisas e as pessoas e por serem tanta vez os únicos a ver as coisas da mesma perspectiva que eu, à primeira. Ao Gonçalo Felizardo, ao Leonor, ao Miguel Gonçalves e à Beatriz Feliciano, pela equipa maravilhosa que foram. E por último, ao Miguel Afonso. Sim, a ti. O miúdo que não se portava quando conheci, até aquela fatídica tarde de Estados Gerais em que telepaticamente nos entendemos, por tudo o que sacrificaste por acreditar nesta associação e a quereres ver concretizada. Miguel de Sousa Afonso, chamo-te agora então para tomares posse como Presidente da Mesa da Assembleia Magna. Obrigada.